Veja esse vídeo com atenção, você não vai se arrepender. Lembro-me de conversar com um homem que passou por uma experiência quase fatal. Ele era um seguidor de Jesus e também um empresário bem-sucedido e satisfeito. Ele compartilhou algo que realmente me marcou. Ele explicou que estar a poucos minutos da morte, a menos de 10 minutos da morte, fez com que ele compreendesse profundamente o versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, e por que Paulo se glorificava apenas na cruz de Cristo. Esse senhor afirmou que, durante esses momentos de provação, quando ele não sabia se viveria ou morreria, tudo o que tinha para se apoiar era a cruz de Cristo, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 14, e mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E isso é verdade para todos nós. Damos importância a muitas coisas, mas quando enfrentamos a eternidade, a única coisa que realmente terá valor é a cruz de Cristo. A única coisa que terá importância é o Senhor Jesus Cristo. Na história desse homem, a reunião de negócios planejada para a próxima semana perdeu totalmente sua importância. Ela se transformou em uma lembrança distante. Há uma lição valiosa para todos nós nisso. As coisas que damos prioridade nesta vida perdem seu significado diante da eternidade. Para esse homem, o dinheiro e seu time de basquete favorito foram esquecidos. No momento crucial, apenas a cruz de Cristo tinha importância. Seu trabalho, casa e planos de aposentadoria tornaram-se insignificantes. A realidade é que a morte chega para cada um de nós, um dia de cada vez, e no dia em que ela chegar, todas as coisas que foram priorizadas acima da cruz de Cristo se tornarão sem valor. Você reconhece isso, pois sua consciência testemunha essa verdade. No entanto, muitas vezes Deus não é a prioridade. O que acontece após a morte? Existe algo chamado purgatório? Ou simplesmente dormimos até a ressurreição? Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos esclarece, vi, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não encontramos purgatório nas Escrituras. A Bíblia nos ensina que após a morte há um julgamento. Conhecendo esse julgamento iminente, não podemos continuar vivendo da mesma maneira. Quando sabemos que nossas vidas serão avaliadas por um Deus eterno e santo, não podemos permanecer indiferentes. Cada palavra que proferimos será examinada, e o julgamento está se aproximando. Nele, há algo que determinará o destino eterno das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Novamente, a palavra cruz se destaca. A cruz se torna um divisor na humanidade. Primeiro, vimos em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, como a única coisa na qual o apóstolo Paulo podia se gloriar. Agora, essa palavra, cruz, surge novamente, indicando a linha que separa aqueles que estão perecendo daqueles que estão sendo salvos. A cruz de Cristo é o fundamento do perdão de nossos pecados, como declarado em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, e mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo inicia com a afirmação o Deus o livre, que literalmente significa que ele jamais se orgulharia de algo além de Cristo. O que Paulo nos ensina aqui é que devemos olhar para Jesus, contemplar a cruz, fixar nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Infelizmente, o mundo nos direciona a olhar para muitas coisas, exceto para a cruz. Ele nos incentiva a focar em nós mesmos e em nossa bondade. A religião, por sua vez, quer que olhemos para nossa própria justiça. Permita-me enfatizar duas coisas, e em primeiro lugar, o mundo quer que você se concentre em si mesmo e em sua bondade. O mundo em que vivemos incentiva o orgulho em ser uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, pago minhas contas, apoio minha comunidade, cuido da minha família, obedeço à lei, sou agradável, sou gentil, sou amoroso, sou realmente uma boa pessoa. Essa é a visão predominante entre muitos no mundo e entre aqueles que não creem em Deus. Eles não se percebem como pecadores destinados ao inferno. Reservam o rótulo de pecadores apenas para aqueles que cometem crimes graves, como assassinato ou roubo.
Por isso, muitos descrentes têm dificuldade com a mensagem do Evangelho, pois ela aponta diretamente para cada um de nós, dizendo que todos somos pecadores. Não são apenas os criminosos que pecam, não são apenas aqueles que cometem crimes terríveis que são pecadores. Cada um de nós é um pecador que transgride contra um Deus santo. A realidade é que as pessoas relutam em aceitar essa verdade sobre si mesmas. Eu não sou um pecador, sou uma pessoa boa. É por isso que a mensagem do Evangelho muitas vezes incomoda as pessoas, porque é direta e franca ao nos dizer que todos somos pecadores. No entanto, o mundo insiste para que olhemos para nós mesmos e para nossa suposta bondade, acreditando na mentira de Satanás de que não precisamos da mensagem da cruz. Por isso, a mensagem da cruz soa como loucura para eles. Além disso, algumas pessoas confiam em sua própria justiça, inclusive aqueles que frequentam igrejas. Infelizmente, no dia do julgamento, alguns ficarão surpresos, pois se concentraram em se gabar de sua própria retidão em vez de abraçar a mensagem central da cruz. Eles se consideram tão justos aos seus próprios olhos que acreditam merecer o céu. Pensam que o céu não seria o céu sem a presença deles, e, diante de Deus, começam a se vangloriar de sua própria bondade. Não são verdadeiros seguidores de Cristo, mas sim devotos da religião. Não se reconhecem como filhos de Deus, mas sim como filhos da religião. Permita-me repetir, são tão autoconsiderados santos que chegam ao ponto de se gloriar diante de Deus por suas próprias virtudes. Isso nos recorda da parábola do fariseu e do publicano em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Nessa parábola, Jesus contou a história a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo, dizendo: Deus, dou-te graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejoo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Já o publicano, à distância, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus conclui a parábola afirmando que o publicano foi justificado em sua casa, não o fariseu. Pois todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. O fariseu, ao se exaltar, ousou gloriar-se diante de Deus por suas próprias obras. Observe que Paulo destacou que a única coisa na qual podemos nos gloriar é em Cristo, diferentemente dos outros homens, que se envolvem em extorsão, injustiça e adultério, como o publicano. O fariseu, ao contrário, orgulhosamente afirmava: jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Já pensou em entrar na presença do Senhor e se gloriar por sua bondade? Lembremos do ano em que o rei Uzias morreu, e Isaías, ao ver o Senhor exaltado, imediatamente reconheceu sua pecaminosidade. Em Isaías capítulo 6 versículo 5, ele disse: Vai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías reconheceu sua própria imperfeição, mas o fariseu continuou se vangloriando de si mesmo. Como mencionei antes, infelizmente, há muitas coisas neste mundo que desviam nosso olhar da cruz. Primeiro, o mundo quer que olhemos para nós mesmos e para nossa suposta bondade. Segundo, a religião nos encoraja a confiar em nossa própria justiça. Entretanto, o profeta nos adverte: Deus nos livre de nos gloriar em qualquer coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Ó Gálatas capítulo 6 versículo 14. Nas cartas aos Gálatas, Jesus Cristo é mencionado mais de 40 vezes, revelando que a vida cristã está centrada nele. O apóstolo Paulo foi cativado pela pessoa de Jesus Cristo, tornando a cruz gloriosa para ele. O que tornou a cruz gloriosa para Paulo foi quem Cristo é e o que ele fez por nós. Quem é Cristo e o que ele fez por nós? Cristo, o Filho unigênito de Deus, viveu uma vida perfeita e se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Ele sacrificou sua vida, enfrentando a morte definitiva, para redimir nossos pecados. Hoje, faça um compromisso de não seguir a maneira do mundo, que se orgulha de sua própria bondade. Não siga o caminho da religião que se vangloria de sua própria justiça.
Em vez disso, comprometa-se a ser uma criança de Deus que se gloria na cruz de Cristo. Refletindo sobre o homem mencionado no início, quando a morte se aproximava e o julgamento estava iminente, tudo o que ele podia agarrar era Jesus Cristo e a cruz de Cristo. Esta é uma mensagem séria e humilde. Como Hebreus capítulo 9 versículo 27 nos lembra, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Este é um compromisso que todos devem enfrentar, e Deus determina o momento. Embora não saibamos quando será o nosso compromisso, uma coisa é certa, ele chegará. Deus fez um compromisso com cada pessoa, e esse compromisso é chamado morte. Quando esse compromisso chegar, o que realmente importará? No que você se gloriará? Você se orgulha da sua vida na terra, de sua santidade, ou de seus bens materiais? A dura verdade é que, nos momentos que antecedem a entrada na eternidade, a única coisa que verdadeiramente importará é a cruz de Cristo. Agarre-se a Jesus, pois ele se agarra a você. O único nome que terá significado nesses momentos cruciais é o nome de Jesus, o caminho exclusivo para o Pai e o reino de Deus. Agora, me conte nos comentários, você já recebeu um milagre de Deus?